Toda líder tem uma história única, feita de números e narrativas, de métricas e intuição. E a nossa convidada de hoje é uma daquelas casos em que o rigor do dado encontra o olhar humano. Ela começou em agência de publicidade, passou por áreas comerciais, viveu ao lado do cliente e do fornecedor. E hoje está à frente do marketing do Grupo Fictor, um ecossistema que investe e constrói negócios em setores que movem o país. Andréia, seja muito bem-vinda ao Slogan. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, no começo eu sempre gosto de falar um pouquinho dessa trajetória até o lugar que você chegou aqui hoje. Então, voltando um pouquinho, quando foi o momento que você percebeu que você gostava de comunicação, que você gostava de marketing? É engraçado, né? Eu tive, de certa forma, uma influência, né? Meu pai é publicitário, trabalhou anos, né? Muito na parte comercial, em veículo de mídia. Mas era aquela coisa, a gente nunca sabe o que essa pessoa faz direito, né? A gente acha legal, mas não entende. Mas digamos que eu me familiarizei com esse universo, né? Com essa rotina, a rotina que ele tinha. E isso eu já gostava. E aí foi um processo quase que natural. Eu lembro que literalmente na 7ª série mesmo, Uau! Eu respondi para a professora que eu ia ser publicitária. E com uma certeza absurda do que eu queria, um olhar muito para a criação. Então, né, Mas ele era mídia. Meu pai era comercial. Comercial, tá. Isso, ele foi muito tempo Globo, depois Sony. Então, a veia dele pro lado comercial. E nesse momento na escola, eu lembro que era muito um olhar para a criação, né? Então, eu queria criar. Mas eu respondi para a professora que eu tinha certeza que eu ia ser publicitária, que era o que eu queria. E da 7ª série, cá estou. Então, acho que é uma aptidão mesmo. É algo que eu gosto. Eu acho que nasci para trabalhar com isso. Sou bem realizada com o que eu faço, graças a Deus. Você se considera uma pessoa criativa? Você acha que a criatividade é algo que a gente nasce com ou a gente pode ir cultivando ao longo da vida? Eu tenho, assim, né, certeza absoluta que a criatividade a gente pode desenvolver. Porque ela é parte de uma inteligência, né? Então, a gente é muito orientado para a inteligência lógica, inteligência dos números, a inteligência linguística, né? Da fala, das línguas. Mas a criatividade, você pode aprender e desenvolver técnicas que vão te abrir a mente, vão te direcionar para digamos assim, um storytelling mais bem feito. Claro, como qualquer função, você pode ter o talento, né? Então, você tem o talento, você canta muito. Mas o canto você pode desenvolver. A criatividade é a mesma coisa, é quase como um músculo ali. Que quanto mais você trabalha, mais desenvolve tecnicamente isso, mais você cria. Então, sim, eu acredito que é muito fundamental. E eu falo assim, a criatividade, às vezes também ela é muito supervalorizada, né? Não, a criatividade, ela tá em todos os momentos. Basta você nutri-la, né? Então em todas as decisões, planejamentos, independente da área, a gente tem que ser criativo, a gente tem que se reinventar toda hora. Eu falo muito às vezes com o time, em reuniões com o time comercial, que é um outro departamento. Comercial é um departamento que tem que ser criativo. 100%. Porque o discurso precisa ser aprimorado, reinventado. Enfim, para mim, sim, criatividade ela tá em todos os momentos, né? E a gente pode desenvolvê-la. A gente até comentou com outro convidado que ele falou que a função da criatividade é resolver problema. E acho que poucas pessoas enxergam dessa forma às vezes, né? É o criativo, é isso. É muito legal essa observação, eu vou até complementar. Eu acho assim que a criatividade também é essa coisa da supervalorização, né? Que tem que ser a grande ideia, revolucionária. Eu gosto de atrelar a criatividade à inovação também. Porque eu acho que assim, o conceito verdadeiro da inovação, que é aquela... Às vezes a gente tem algo padrão,
que acontece. Se você olhar para esse padrão e modificar um pouquinho, já é inovador, já é inovar e já é agir com a criatividade, claro, complementando, né? Você olhar para esse padrão, modificá-lo e inovar, só acontece também se você tem pessoas junto com você que topam, né, esse desafio. Então, eu acho que a criatividade, ela também caminha junto com a inovação, mas muito nesse sentido mais simples, né? Não tem aquela premissa, né, que às vezes as grandes ideias são as mais Eu ia simples. falar isso agora. E é isso. Nossa, quantas vezes a gente não pega e faz uma pesquisa inteira de mercado para chegar naquele insight revolucionário e no Não fim é? do dia tá naquele hábito do dia a dia, É. né? E é muito isso, porque são esses padrões. Então, às vezes, a gente fica buscando a grande ideia revolucionária. Quando, de repente, mediante, até já trazendo um pouquinho, mas o patrocínio do Palmeiras, né, que hoje a Fictor é a primeira patrocinadora do Palmeiras master da base, eles nunca fizeram um patrocínio assim. Foi muito esse viés. Então, eu posso dizer que naquele momento, se a gente olha os padrões de patrocínio das marcas no futebol, é a estampa da camisa. Então, e o resultado e o impacto que aquilo vai trazer. Lindo. Mas como a gente olhava para aquilo, para algo padrão de mercado e tenta fazer diferente? Se a gente abraçar a base, o começo, a estrutura, o crescimento desse time, qual o poder da minha marca? Se eu acompanho isso, se eu entendo para onde está indo o investimento que eu estou fazendo. Então, foi um olhar diferente para um padrão que já acontece. Perfeito. É isso. Muito bom. Você entrou no mercado, né? Não. Na área de criação ou não? Não. Meu primeiro trabalho, eu comecei em 2005 como mídia na Fischer, na época, né? Então, eu literalmente fui construindo a minha carreira passo a passo, que eu acho isso também muito importante, né? Hoje a gente tem um universo bem diferente, mas eu acho tão importante o caminho construído passo a passo, né? Nada é à toa. Então, cada momento ali você tem um aprendizado que vai se complementando, né? Perfeito. Então, comecei em 2005 como mídia. Aí, trabalhei como mídia offline na época. Uau. Depois O que online. era majoritariamente offline? TV? Out of Home. OH. OH, rádio, cinema, revista, jornal, eu embalava. Eu era estagiária, minha principal função era olhar o check-in do anúncio. Saiu na revista, marcava, embalava e mandava para o cliente. Gente, muito legal. Foi muito legal e nessa época como mídia, aí eu fiquei uns 5 anos mais ou menos, quando eu cheguei em coordenadora de mídia e aí eu virei cliente. Fui para o marketing. Depois do marketing, eu estava trabalhando no portal, no IG, e aí um diretor lá, o Marcelo Lobianco, na época, ele era diretor de marketing e comercial. E aí ele falou, Déia, tem uma veia aí comercial, você conhece, você é de agência, então você tem o lado de cá, porque na época também não era comum mudanças de cargo, de área. De área, né? Isso que eu ia te Não perguntar, era. assim, muitas vezes, né, a gente cresce olhando, se eu quero chegar naquele lugar, eu tenho que construir uma carreira que condiz com isso, né? Sei lá, se eu quero ser head de mídia, eu vou a vida inteira trabalhar com diferentes, né, canais, veículos, marcas e agências. Mais focado naquilo. E essa trajetória é um pouco diferente. Assim, você teve algum receio ou você falou, deixa eu aqui me jogar nas oportunidades da vida? Eu planteei isso dessa forma. Então, quando eu estava em agência, no começo, até ser coordenadora de mídia, eu pensei, eu estou começando agora, aqui eu peguei esse universo, mas como que funciona essa cadeia? E aí eu entendi, né? Eu tinha contato com a cliente, na época eu atendia a Procter. Falei, nossa, mas ali é um universo que eu não conheço, porque o que chega pra gente é o final de alguma coisa. Então, quando eu estou em reunião com ela, com a cliente, eu estou vendo uma parte. O que será que é esse universo? O que é ser cliente? Quero aprender.
fui atrás e consegui. E depois do comercial, quando o Lobianco me chama, eu titubeei, falei, nossa, mas é uma terceira mudança, né? Eu já tinha sido mídia, agência de publicidade, marketing. Aí eu pensei, o quê? Eu vou fazer uma trinca aqui que vai me dar uma visão muito diferente. E o que eu sempre acreditei? Que as coisas são complementares. E, lógico, cada um com seu objetivo, né? Então, falando do meu objetivo, eu sempre quis ter um cargo de gestão, né? De grande gestão. E principalmente com um olhar operacional. E um olhar de negócios, vamos chamar assim. Então, para construir esse olhar, é muito interessante você ampliar sua bagagem, seu conhecimento. Por quê? Porque você entende todas as pontas. Você entende a função de cada um, você entende o quanto o trabalho demora. Você tem um tecniquez um pouquinho de cada coisa. E isso te permite orquestrar de uma forma melhor. Então, foi calculado, não é que foi fácil, deu muita insegurança sim, mas foi calculado, assim, vou enfrentar, vou aprender, se não der certo, eu volto, peço para voltar. Foi sempre assim. Maravilhoso. Então, nesse caminho foi agência comercial, EdTech também você passou? Eu passei por, né, no comercial eu atuei em portal, mídia programática, então eu trabalhei no primeiro time da Tail Target, por exemplo, que na época era uma DMP, a DMP, né? E era um mercado, a mídia programática estava começando a acontecer, então também trabalhei com isso, bem focada em mídia programática. Depois de comercial, voltei a ser agência e aí eu me aprofundei. Quando eu voltei para a agência, eu falei, agora eu não posso ficar no universo offline. Isso eu estou falando já de 2015. 2015 eu passo a atuar numa agência de performance, 100% performance digital. A gente atendia na época a Riachuelo, a Porto Seguro, fazendo performance. Okay. Ali eu aprendi esse universo do digital, digamos assim, das plataformas, das ferramentas, dos dados, principalmente. Ali foi uma grande escola no trabalho mesmo, na raça. E depois volto para o comercial e chego agora da Fictor. É isso. Muito bom. Você falou da trinca, né, que você passou. Isso. Se você tivesse que tirar um grande aprendizado de cada um desses pilares, caramba, o que você diria assim? Um grande aprendizado de cada área? Aqui te ensinou. Você falou, nossa, eu passei pelo comercial, eu posso tirar esse takeaway aqui que no final do dia formou. Posso falar, Ju? Eu acho que, de novo, eu não... É tão difícil, assim, de bate-pronto pensar um aprendizado, porque literalmente cada área é um universo gigantesco de possibilidades, de estratégia, de técnica que tem que ser aprendida. Então, quando a gente está em agência, como eu falei, né, a gente está vendo e recebendo daquele cliente uma ponta da informação, né? Mas não necessariamente toda a estratégia. Mas a agência te dá uma visão tão rica, tão maravilhosa na parte de criação, de planejamento, né? De construção, de 360, branding, né? Muito. Que poucos lugares você consegue ter a experiência. O marketing, ele te permite ir para um lado talvez mais de negócios, né? Um olhar do negócio mesmo da empresa, né? E dentro do marketing aí é um universo absurdo. As possibilidades dentro do departamento de marketing, as áreas, as nuances. E o comercial, que eu sempre falo, né? Eu tenho uma visão muito... Eu acho que todo mundo tem que ser um pouquinho comercial. Concordo. Então, a venda, eu trabalho com marketing, meu compromisso é vender. O marketing é vendas. Então, e o comercial, ter também um pouco de técnica e o conhecimento do lado de cá. Então, são complementares,
né? Eu acho que se aprende um pouco, assim, com cada uma das áreas. Mas basicamente é isso, assim, é difícil trazer um único aprendizado né? nesse universo todo, assim, é difícil. E você falou sobre dados, né? Eu sou fã, eu acho que ajuda bastante. Ele serve como um termômetro, assim, do mercado, né? Mas eu vejo que no marketing, muitas vezes a gente fica ali batalhando com os dados e talvez a intuição que a gente tinha em relação àquele negócio. Perfeito. Como que você acha que a gente pode equilibrar os dois? Legal. Quando que cada um ganha destaque? Boa pergunta, Ju. Eu falo que se a gente está trabalhando sem dados, é como dirigir no escuro. É um filme do Woody Allen que chama assim, Dirigindo no Escuro. E eu tenho essa sensação. Ele é um diretor que ele vai ficando cego no filme, o Woody Allen, e aí ele tem que fazer a direção do filme dele desse jeito. E é como dirigir no escuro, porque fora que também não dá mais para voltar, né? Porque agora é um caminho sem volta. Mas os dados, eles precisam ser o fator ali de orientação básica da estratégia, né? Para a gente entender aonde a gente começa, para onde a gente vai e como a gente chega lá. Então, eu preciso de informação concreta para aí sim desenhar com toda a criatividade, com toda a liberdade, o melhor caminho. E aí a gente encontra o que eu falo, né? Encontrar a comunicação certa para a pessoa certa e no momento certo. Para você conseguir fazer isso só com dados, porque senão é chute, literalmente. Então, eu acho que, querendo ou não, o mercado mudou muito também essa visão. A gente, por exemplo, eu estava outro dia conversando, batendo um papo, e eu até brinquei. Eu falei, todas as mães, né? Se você fala que você é publicitária, pelo menos a minha mãe, eu falo sempre isso, ela acha que eu sou a criativa, que fez o filme. Que fez o filme. Não é isso? E não! Então, assim, tem muita coisa. Antes era um mercado muito voltado para grande criação e essa publicidade. E isso mudou muito nos últimos anos, Muito. né? Hoje a gente tem um marketing que ele é moldado para inteligência de dados. E tem que ser. Isso gera também rentabilidade operacional. Então, se eu começo a trabalhar com dados, é um outro viés que a gente não pode esquecer. Quanto mais dados eu trabalho, mais rentável eu torno a minha operação, né? Então, a gente começa a diminuir custo de impacto, porque a gente já sabe que a Ju é a Ju e o que ela gosta, por onde ela percorre. Então, dados é rentabilidade operacional, para começar. Mas, por exemplo, tem muito da publicidade que é sobre sentir. Correto, né? Que é a emoção que você pode causar naquela pessoa. Como que a gente consegue metrificar a emoção? Eu acho que, primeira coisa, se emocionou você, vai emocionar o próximo. Eu gosto muito dessa premissa. Então, quando a gente sente, eu sempre provoco, eu e o meu time, a gente sempre se provocando a entender o que aquilo está causando. Então, se emocionou, se a gente se sentiu tocado, se a gente achou que essa estratégia é de fato... Se a gente está acreditando naquilo, a tendência é dar certo, tá bom. Junto com isso, eu acho que entram os dados, sim, que vão permitir a gente entender o perfil, né, com quem a gente quer falar, do que essa pessoa gosta, o que incentiva ela, o que a motiva, para a gente construir aí sim, né, a mensagem que eu falo criativa, que vai trazer um gatilho certo, emocional, não sei se de empatia com a marca, é a construção junto, né? Tudo é uma cadeia. E essa criação, quando a gente gerar o sentimento na pessoa, não é fácil. Mas é complementar. Eu falo assim, junto com os dados, a gente dá aquele temperinho criativo que não tem limite, não tem certo ou errado. Eu gosto muito de pensar assim também, né? A criação, ela não pode ter limite. Você não pode limitar, porque justamente a gente não sabe. Você, Ju, tem uma visão da vida diferente da minha.
ninguém é igual a ninguém e não tem a mesma visão, porque você teve uma educação, eu tive outra, concorda? Já 100%. pensou assim? Sim. O Acho que quanto por isso você a gente tem um tá olhar vivendo- diferente do meu para a vida? Então eu não posso me permitir pensar pequeno, lado da criação. Sim, E os é. gatilhos, eles vão ser diferentes, né? Não é fácil, mas eu gosto de começar pensando assim, se tá emocionando o time, a quem tá ali olhando para essa estratégia, e se estamos trabalhando com uma visão certa e estratégica, com base em dados, a tendência é a gente ativar os gatilhos certos. Perfeito. É E isso. acho que se no fim do dia emocionar, o resultado vai ser Consequência. a consequência, né? É isso. Vai ser muito bom. E bom, para finalizar esse primeiro assim Legal. bloco aqui, olhando para toda a sua trajetória, o que você acha que você teve que desaprender no marketing para chegar hoje em dia onde você chegou? Eu acho que eu tive que desaprender os vícios, né? A gente carrega vícios, Com é certeza. normal. Então, quando a gente trabalha numa área específica, a gente vai ter os vícios daquela área. E eu não tô nem falando das empresas, né? O vício de cada empresa que a gente passa, que é diferente uma da outra. Mas os vícios da área. Para que eu consiga me relacionar com as demais áreas. Isso é uma coisa que a gente fala muito lá no time de marketing. É algo que eu incentivo bastante, que é aquela atitude de você vai trocar com uma outra área, um outro departamento, você precisa explicar, orientar. Vai falar não? Explica o porquê do não para aquela pessoa e com uma sugestão. Mas para você ter um time que pensa assim, que age assim, esse time ele tem que ser um pouco despreendido dos vícios. Porque aí eu consigo aprender com outro departamento e o outro departamento aprende comigo também. Então eu falaria que foi me desprender desses vícios de Ser área. flexível, né? Aberto, assim. pro Ser que mais pode aberta, exatamente. E bom, chegando no momento que você está aqui, né, agora, em 2023, você veio para o Grupo Fictor. Foi. Né? A empresa já existia há anos, mas não tinha um time de marketing. Não. Então chegaram para você falando, Déia, põe esse time de pé, Não vamos falaram fazer não na acontecer. entrevista, brincadeira. Eu brinco, eu falo, olha, o pessoal não me contou como que era, não. Tô brincando. Falaram, ó, vem aqui trabalhar no time, tranquilo. enfim. E bom, é uma empresa que não é fácil de aprender, né? Que tem várias verticais, não é algo como Muito. você vem aqui, uma caneca ou um Eu Nescafé, que é sempre falo fácil de isso. vender, né? Aham. É algo que você tem que explicar, que, enfim, as pessoas Muito. precisam entender em um nível técnico que talvez elas não Sim. precisam aprender de outro produto. Sim. Por onde, então, a gente começa estruturando um time de marketing para um negócio totalmente diferente? Eu volto na história de ter passado e até para ser um incentivo para, de repente, quem acredita, né, nesse caminho, quem tem vontade também de ter essa visão mais macro, ter vivenciado, né, em áreas, ter passado por áreas diferentes, me ajudou muito no olhar operacional. Então, quando eu entendi, né, e eu aprendo todos os dias na Fictor com os segmentos que a gente atua, com as empresas, ter passado por diversas áreas e ter esse olhar operacional me tira só da visão do tático de comunicação e marketing. Então, foi um entendimento primeiro das necessidades, quais profissionais seriam necessários para montar uma estrutura, mas mais além do perfil desses profissionais, o que essa estrutura teria que entregar em X tempo. Então, foi muito arquitetado, né? Falando agora parece fácil, mas foi um desafio. Realmente a área não existia. E foi uma construção de processos, de fluxos, mas principalmente do entendimento do que é o marketing. Porque a gente teve que explicar, ensinar, mostrar o que um departamento de marketing é. Então, complexo, foi bem complexo, mas esse olhar operacional ajudou muito. Eu falo, né, por ter trabalhado com
na parte de operação de agência, o olhar daquele, vamos chamar assim, daquele custo de hora, Perfeito. né? Como que funciona? Não, peraí, não é só um videozinho, não. A pessoa que faz um vídeo não é um videozinho rapidinho. Tem que editar, tem que pensar. Então, você ter essa noção de escopo de trabalho, de hora, de quanto tempo demora, isso me permitiu construir uma área adequada à realidade inicial, e ir estruturando a área que eu gostaria, já planteando o crescimento e cada passo, né, que eu e o meu time tínhamos como objetivo. Perfeito. Você diria que foi mais uma construção, assim, de pessoas no curto prazo? Então, deixa eu pegar aqui um grupo de pessoas que eu acredito que vai ser o pontapé para esse time. Isso. Ou deixa eu ir começar com poucas pessoas, mas ir adicionando conforme eu vou entendendo a necessidade? É um pouco dos dois? É um pouco os dois. Eu só não vou falar de... Sempre, né, eu falo assim, né, para você estruturar uma área do zero é muito desafiador, muito. Então, de novo, né, cada um com a sua estratégia, com a sua visão. A minha né, esse time inicial, eu sempre conto muito alguns critérios além do techniquez, né, do currículo, que vai além do currículo, né? Então, eu acho que o perfil ali comportamental de uma equipe inicial é muito importante. Porque é essa equipe que vai ser pau para toda a obra, que vai fazer acontecer do seu lado e que vai puxar os próximos, que virão provavelmente numa estrutura já muito mais bem organizada. E que esses primeiros 5, 10 não viveram, mas acreditaram. Então, o time inicial é muito importante, mas o olhar operacional desse time, o que cada um executa, como faz, o que funciona, o que não funciona, quais são as ferramentas iniciais de trabalho que eu preciso ter. Então, é um olhar operacional junto com a construção de time, de pessoas, e que, para mim, esse time inicial tem essa composição muito do comportamental. Falaria que é 50-50, se não até mais o comportamental nesse time inicial. E aí depois você vai, aí sim, a roda vai girando, as coisas vão acontecendo e você vai tracionando a estratégia. Chamando novas pessoas, né, para compor o time. Isso. E quando você começou, uma das primeiras estratégias que você fez foi dedicar um tempo para pesquisa, né? Foi. O que você aprendeu com o mercado, assim? O que você acha que foi essencial em ter isso como sua primeira go-to strategy? Foi tudo. Eu acho que, de novo, a gente falou de dados, né, Ju? E a pesquisa, ela é fundamental para isso. Então, às vezes a gente tem... Talvez, acho que um olhar legal às vezes, nós como estrategistas, a gente quer logo mostrar o resultado imediato. E a gente sabe que a gente consegue. Eu conversava muito isso com o meu gestor direto, o Rafael Góes, que é presidente da Fictor, que se eu quisesse mostrar um grande impacto, era só me dar dinheiro. Porque, brincadeiras à parte, sim, né? Sendo sim. a grosso modo, digamos assim. Mas a gente sabe que se a gente investir bem, um boom a gente vai fazer, ainda mais para uma empresa que não investia em comunicação. Perfeito. Então é mais ainda. Né? Só que esse resultado vai ter consistência? Esse resultado vai falar com a pessoa certa? Esse resultado vai gerar o gatilho emocional? Ou o gatilho ali para o produto que eu preciso vender? Então, a pesquisa, durante muito tempo, esse 1 ano, eu falava assim, isso aqui vai gerar legado. As informações desse documento, e foram pesquisas daquelas gigantescas. Você faz do grupo de controle, você está ao vivo. Exatamente. Então, eu falava, lá eu explicava que essas pesquisas, elas são legado, porque é pro resto da vida. Claro que a gente tem que ficar o tempo inteiro buscando novas pesquisas, porque tudo muda o tempo inteiro. A gente muda o tempo inteiro de opinião, né, de vida, de situação. Então, a pesquisa, ela é fundamental. Ela foi guia, e eu acho que ela gera aquela coisa assim, o que esse departamento tá... eu posso falar pelo departamento de marketing na Fictor, o que esse departamento está fazendo, que a gente não está ainda vendo? Calma, porque na hora que aparecer,
a estratégia vai estar muito mais bem montada, amarrada. E foi o que aconteceu. E como segurar essa ansiedade de fazer, sabe? Acho que hoje em dia, tô falando assim, principalmente da minha geração, a gente tem muito esse ansiedade de vamos fazer acontecer, cadê? Quem erra antes, acerta antes. Tipo, como que você controla isso para de fato fazer uma estratégia ali planejada? Eu acredito muito nessa questão que eu falei de você se abrir para explicar, para escutar também o próximo e para chegar no entendimento comum. Então, obviamente, eu tinha ansiedade, o time todo, de colocar uma campanha no ar. Sim. Óbvio, mas existe a ansiedade do meu gestor para o resultado, mas quando a gente explica e a gente domina o que a gente faz, né? Quando a gente tem conhecimento do que a gente faz, e quando a gente passa confiança naquilo, eu acho assim, né? Para a gente passar confiança, são duas vertentes, na minha opinião. Com conhecimento, então quanto mais você estuda e domina um assunto, você passa essa confiança, e com palavra, né? Então quando a gente fala, Ju, minha palavra é essa, e a gente cumpre, também é outro critério para confiança. Então, saber explicar, né? Então eu tenho um time muito bom. Eu e o meu time, a gente ia explicando o passo a passo. Literalmente, para todo mundo que tivesse o interesse ou que a gente tivesse o momento certo numa reunião. Então, explicar a estratégia com muita coerência foi muito fundamental para ter esse alinhamento de expectativa, calmar a ansiedade minha, do time, dos meus gestores e da empresa toda. Então, a gente foi ensinando todos os passos do marketing, explicando, mostrando os movimentos e o objetivo desses pequenos e grandes movimentos voltado para a pesquisa, aonde a gente queria chegar. A gente agora chegou, né? Lógico, assim, Chegou né? com tudo, porque eu tô vendo Ficton em absolutamente que bom. todos os lugares. O aeroporto Alô, time tá de dominado, mídia. né? Perfeito, gostei. Tu tá certo. Muito bom. Uma vez isso. um ex-chefe meu me falou o seguinte, que se os dados não representam sua intuição, questione a pergunta. Você concorda? Lógico, 200%, porque é isso. Não que... de novo, né? Você não pode... Eu acho que você não pode perder a intuição. Você não pode perder a essência, a veia criativa. Mas é uma composição, né? Não dá para você... igual antes, a gente fazia uma campanha. Vamos lá, né? Há 15 anos atrás, você veiculava uma diária num portal sem saber. Só porque o conteúdo daquele portal era um conteúdo X. Mas você não sabia. Você comprava a home, você não sabia o impacto. Você só tinha ali volume de impressão, né? Volume de clique, mas para quem era aquilo? Então, voltando, né? Antes a gente não tinha essa orientação para dados. Se agora a gente tem, né, e com tanta assertividade, os algoritmos, né, indicam 99% de assertividade, a gente tem que, né, contra números não há argumentos, igual contra fatos. Então vamos unir o fato, o número e o dado, a intuição, a criatividade e rever a rota. Eu acho que também nosso dia a dia é muito sobre isso. Rever rota o tempo inteiro. Com certeza, né? Acho que eu gosto muito, às vezes, de começar com algumas hipóteses. E aí você procura os dados para ver se elas respondem. Muito legal, e vai mudando, né? E aí quando você tem muita hipótese, tipo, as perguntas são diferentes, né? Você vai fazendo variáveis daquela pergunta. Muito. E é isso, né? A gente falou, eu não sou a mesma pessoa ao longo do dia, fragmentada, mas não é... Quem diria? Fragmentada. Mas não é. A gente não é. De manhã a gente tem um perfil, a gente tem uma atividade, depois a gente trabalha, à noite talvez outra. Então, assim... Perfeito. A gente tem que se reinventar sempre. Perfeito. Eu acho que eu vejo isso muito aqui, porque a gente tem diferentes, formatos que eu fico observando, né? Uhum. Tem um formato que a gente gosta de consumir, que são os conteúdos longos. Tem os formatos que são conteúdos curtos, são formatos de leitura. E você pode testar eles em diferentes momentos do dia e eles vão ter impactos diferentes, né? É isso. E é muito isso é muito interessante.
os fragmentos, né? Nossa, Mas é isso. De repente, de manhã eu acordo, eu gosto de ler uma notícia. Na hora do almoço, eu entro e faço uma compra no meu mercado, que eu já quero terminar a compra do mês. Depois, à tarde, eu gosto de ver fofoca, vai saber. E à noite, eu termino de novo vendo notícias. Ou gosto de ver filme, consumir um streaming. Então, é isso. E isso em um dia só, 24 horas. Imagina ao longo aí do caminho. Então, é muito importante a gente também não ter amarras. Eu acho que o que a gente aprende hoje, a gente pode desaprender amanhã. Ou reaprender amanhã, melhor dizendo. Perfeito. E, bom, a Victor demorou uns anos para trazer um time de marketing, né, para sua estrutura. E eu acho que isso é um pouco a visão que muitas empresas têm por aí, né? Que marketing é um custo, que no fim do dia não vai trazer o resultado. É triste, né? Nossa, é muito triste. Mas eu acho que no fim do dia, o marketing é muito uma ferramenta de venda que é um investimento que vai impulsionar o seu negócio como um todo. Como você acha que hoje em dia, pessoas podem explicar para os seus gestores a importância do negócio e mostrar que, de fato, o marketing nada mais é do que uma ferramenta de comercial, né? Perfeito, Ju. É um desafio, ainda é um desafio. Até, às vezes, eu me choco como ainda é um desafio o entendimento de que são coisas extremamente complementares. Então, eu vou até trazer de novo uma fala minha que eu comentei aqui, que para mim, o profissional de marketing é um profissional de vendas. Então, tudo que a gente faz, a estratégia de branding é vendas. Você está vendendo. Então, assim, nós somos profissionais de vendas. E o time de vendas, o time comercial precisa de insumos. Então, eles vão ter toda a bagagem deles, né, de pitch de vendas, muito proprietário. São profissionais com toda uma expertise e uma bagagem X. O marketing, outro tipo de profissional, outra bagagem, mas elas se complementam. E essa roda, quanto mais a estratégia é casada, quanto mais eu entendo se eu tô com a mensagem certa para aquele cliente e as camadas, né? E a gente vai desdobrando as camadas e o entendimento do perfil do cliente ou do potencial cliente ou de quem ainda a gente nem tá falando, mas a gente sabe que se a gente chegar ali pode ter um potencial, né, de interesse. Quanto mais a gente trabalha casado, não tem como dar errado, porque uma área precisa vender, né? As duas áreas precisam vender, né? Na verdade. As duas áreas precisam vender, cada uma da sua forma. Mas as duas áreas são responsáveis por trazer resultado para a empresa. As duas áreas. É que o comercial, a gente fala, né? É a meta na cara, né? Então, porque você trabalha orientado para meta. Para métrica. É a área. O marketing tem que trabalhar orientado para resultado também. E qual que você acha que deveria ser o KPI, assim, para o marketing? Que no fim do dia é gerar receita, mas tem alguns, assim, digamos, né, passos para poder chegar lá. Concordo com o que você falou. Então, para mim, eu tenho essa cabeça. No fim das contas, eu preciso gerar receita, resultado. Eu acho que os KPIs, eles são diversos. O que a gente precisa é entender e, de novo, saber contextualizar, né? Muito bem contextualizado, o que é aquela estratégia, como a gente consegue mensurar e o que a gente vai, né, nessa mensuração, trazer de indicador. Então, por exemplo, né, a Victor, uma empresa que não investia em mídia, em comunicação. A gente está apresentando a marca. Eu brinco que a gente não chega para uma pessoa, eu não chego aqui e falo: oi, Ju, eu gosto de batata frita. Eu tenho que me apresentar. Oi, Ju, eu sou a Deia. Essa primeira apresentação, ela tem níveis ali e caminhos que a gente consegue mensurar. Então, a gente vai trazer esse crescimento, né, da percepção e da relevância da marca. É um tipo de KPI nesse momento que é super interessante. A gente vê a percepção da marca, né?
crescendo, né? As falas sobre a Fictor aumentando, a busca pela Fictor aumentando. Então, são KPIs mais estratégicos. O share of voice da minha marca. Então, tem esses KPIs. Se a gente entende a jornada, depois que eu fiz uma apresentação, né, da empresa, a gente desce um pouquinho. Então, já estão considerando? Eu já melhorei a percepção da marca Fictor, né? E todos os KPIs vão falar assim de branding. Então, vamos olhar agora um pouquinho para performance. A gente vai falar de produto, de serviço. Eu desci essa régua. Então, o que eu vou mensurar aqui? É um CAC? É um custo de aquisição de cliente. Então, são tantos os KPIs e isso eu acho uma das coisas também mais legais do nosso trabalho. E, de novo, como a gente pode atrelar estratégia, criatividade e o KPI desejado. E mensurar tudo isso e reinventar a roda para a próxima ação. Que eu acho que é uma das coisas mais legais também, é o final desse funil. Que é quando a gente trabalha o relacionamento e esse reinventar de estratégia. Que eu acho muito bacana. De fazer tudo circular de novo, né? E assim, muitas vezes a gente vai acabar trabalhando esse 360 que a gente acabou de listar em um lugar, né? Putz, a gente vai fazer toda essa campanha em social media. E aí, por exemplo, como a gente chega em um novo canal, o que eu até vejo como objeção, né? É muitas vezes a pessoa já querendo aplicar o que ela já fez de ciclo lá aqui. E como você enxerga a importância de entender que todo canal, né, tem que passar por esse fluxo? Ju, vamos pensar o que a gente estava comentando agora, que é a questão dos fragmentos, né? Que não somos a mesma pessoa ao longo de um dia, que dirá ao longo de uma década e de uma vida. Então, não existe uma única plataforma. A gente consome coisas diferentes o tempo inteiro. A gente tá na rua, tá no escritório, tá no shopping, tá no parque, tá fazendo exercício, tá lendo um livro. A gente consome coisas diferentes o tempo inteiro. Então, claro, a gente vai entender qual canal, qual plataforma, qual veículo é mais adequado. Tem estudos para isso, perfeito. Mas é uma composição, né? É uma composição e uma composição diferente para a Ju e para um grupo ali de pessoas com um perfil parecido ao seu e um perfil aqui, uma quantidade ali de plataformas e de veículos para a Déia, que vai encontrar a Déia e vai ser assertivo para ela e para um outro grupo de pessoas aqui nessa caixinha com esse perfil. Então, eu acho que de novo, né? Não somos iguais, não tem como a gente trabalhar com um canal só. Não tem como. E você fala muito sobre públicos diferentes, né? Que tem segmentações e perfis diferentes. E eu acho que hoje em dia a gente tá numa era que a gente fala muito sobre personalização, né? Tipo, as pessoas esperam aquela, igual a gente falou antes, a peça criativa quase que falando com ela. Sim. Como que hoje em dia, que acho que é diferente de antigamente, que a gente falava, nossa, vamos dividir aqui por praça, idade e sexo, perfeito. Acabou. Como que hoje em dia você enxerga que virou os pilares mais essenciais de uma campanha segmentada? Legal. Mudou ou continua a mesma coisa? Não, mudou muito, né? Até voltando, né? Na época, vamos supor, né? Que eu trabalhei como comercial no IG, né? Que era essa questão da diária. Você vendia uma diária no portal. Você não sabia quem estava navegando naquela home. Você tinha dados de qualitativos, né? Perfil de público. Hoje, eu falo assim, né? A mídia programática, ela foi um divisor de águas, ao meu ver, né? A mídia programática, igual agora a gente tem a inteligência artificial como mais um divisor, né? Mais um novo momento, né? E assim a gente vai vivendo. Mas a mídia programática, eu acho que ela foi o divisor de águas na questão do entendimento dos dados e do uso dos dados, né? Até a mídia programática realmente, de fato, fazer parte do nosso dia a dia, a gente trabalhava com esse tipo de informação. A mídia programática vem e a gente começa a se orientar, não pelo que a gente, o qualitativo. Então, se eu estou trabalhando com um canal, eu tenho uma marca de moda, eu tenho uma marca de roupa, então eu vou colocar no canal de moda do Portal X. Mas será? Essas pessoas que consomem moda só estão no canal de moda, só leem isso?
Não, elas compram um carro, Perfeito. elas fazem mercado, elas vão na academia. Então, é muito mais sobre esse entendimento, né? E a programática foi esse divisor, ao meu ver. De lá para cá, eu acho que a gente tem evoluído cada vez mais e eu não vejo como um caminho, é um caminho sem volta, né? Com certeza. É daqui para mais. Porque não tem como, é o que você falou, a gente quer se sentir exclusivo. Eu acho que também à medida que o conhecimento hoje, as informações é tão na palma da mão, né? Que se a gente realmente não tenta aquela estratégia cada vez mais específica, que a pessoa se sinta mesmo, cara, essa campanha foi feita para mim, essa marca tá falando comigo. Se a gente não faz isso bem feito, alguém vai fazer. E se alguém consegue fazer, o resultado é certeiro. Então, eu acho que foi a mídia programática. De lá para cá, né, a gente evoluiu muito, né, nesse critério de dados e dessa composição das segmentações. E é um caminho sem volta daqui para frente. Perfeito. Acho que você diria, então, que antigamente era um pouco mais de segmentação demográfica e virou um pouco mais comportamental hoje em dia? Eu acho que é totalmente, porque é muito sobre isso, é totalmente comportamental. Não é porque eu trabalho com um produto do agro, que eu só vou veicular em canais de agro, Eita. porque essas pessoas consomem tudo. Então, é mais esse perfil comportamental, né? E criar, eu acho que aí sim, os clusters, né? Que a gente vai colocando essas caixinhas desses perfis, para aí sim, de novo, vir com a criação, né, muito mais direcionada, né? E, de novo, né, aquilo que a gente estava falando, olha que coisa fantástica a gente unir o dado à criação. E poder fazer uma campanha totalmente criativa, mas direcionada. Data-oriented, né? E quando a gente pega o Grupo Fictor, ele atua em 3 ecossistemas, né, indústrias totalmente diferentes, Sim. que são muito essenciais para o Brasil, né, a indústria alimentícia, de infraestrutura, Sim. e o mercado, né, parte mais Serviço financeiro. Isso. Como que você enxerga que o que a gente estava conversando se aplica dentro desse ecossistema? Ali eu falo assim, né, se a gente não tiver dados, ali talvez eu esteja triplicando o meu custo operacional, porque vamos fazer o mesmo raciocínio. A Ju, ela é minha cliente, vamos supor, no agro. Mas a mesma Ju pode ser a minha cliente em serviços financeiros. E eu vou impactar a Ju quantas mil vezes com comunicações completamente diferentes e qual o custo disso? Ou eu vou entender Perfeito. com uma inteligência de dados de CRM, de BI, que a Ju é a Ju que passou pelo agro, foi para serviços financeiros e também está aqui enfim, uma única pessoa. Então, os 3 setores realmente são tão distintos, mas se a gente tem essa estratégia de entender que quem pode percorrer esse setor é a mesma pessoa, o trabalho, de novo, volta para o olhar de BI, de dados, de CRM, que eu acho que é outra, né, assim, é um aprendizado constante, né? É um desafio você trabalhar o CRM corretamente. É muito desafiador, mas eu acho aí outra área fundamental. Que, inclusive, no começo também da estratégia de marketing, eu contextualizei muito sobre a importância, né, de olhar para o CRM, justamente para fazer essa intersecção de canais, de empresas e dos setores que a gente atua hoje. Perfeito. E assim, quando a gente vai agrupar todo esse ecossistema, né, e falar com o consumidor que pode estar em muito desses lugares… Que é quando a gente tem que falar da Fictor, né? É isso que eu ia falar. Fictor. A gente tem que falar do Grupo Fictor. Super desafiador, meu Deus. E trabalhar uma única campanha que já explique o ecossistema como inteiro, assim, né? Qual campanha vocês têm trabalhado para conseguir chegar nesse resultado? É muito legal poder contar isso. E eu posso falar por mim e falo pelo meu time. É um time muito unido e trabalhou muito para a gente chegar no resultado que a gente chegou. E a gente tem bastante orgulho. Então, sim, imagina que eu tenho 3 setores, né? Dentro desses setores eu tenho diversas empresas.
empresas diversificadas e o único desafio quando a gente olha para o institucional, né? Então, como que eu falo da Fictor como um grupo econômico de participações e investimentos com atuação nesses 3 grandes setores? Mas é um grupo econômico. Como eu explico isso? Meu Deus, é muito desafiador. É um desafio. E aí a gente foi muito feliz com os nossos parceiros também de trabalho, Euforia, a agência, né, que a gente trabalhou. E a nossa primeira campanha no primeiro semestre, ela trazia que conceito? Bom, já que o grupo econômico está nos 3 principais setores que movimentam essa economia, se eu estou na indústria alimentícia, na infraestrutura, em serviço financeiro, cara, praticamente está em tudo. Se está em tudo, quer dizer que talvez em qualquer coisa, se tem luz, tem energia. Se tem energia, pode ter Fictor Energia. Se tem cafezinho, tem agro. Se tem agro, tem Fictor Agro. Então a gente chegou no conceito inicial que é que você descobre que um cafezinho não é só um cafezinho. Ele tem toda uma trajetória do campo à indústria, da indústria ao consumidor final, o cafezinho que a gente tomou aqui antes de começar. Ou seja, todo trabalho tem um pouco de Fictor. O cafezinho não é só um cafezinho. Teve uma grande jornada de trabalho. Muitas pessoas trabalharam para a gente tomar o cafezinho aqui. E ao longo dessa jornada de trabalho, com certeza teve um pouquinho de Fictor nesse caminho. Então, a primeira campanha, ela traz esse olhar, né? Eu acho que foi um jeito muito feliz. E imagina, né, Ju, você entende disso, a gente tem que explicar isso em 1 minuto, em um vídeo de 1 minuto. Total. Então é muito desafiador. E a linguagem que a gente usou, eu acho que também foi bacana, porque foi diferente do mercado, né? Então, se a gente faz uma pesquisa dos nossos concorrentes, a gente vê um estilo e, de novo, tá tudo certo, né? Cada empresa com a sua estratégia, com o seu objetivo e o que funciona. A gente queria fazer diferente, então a gente trouxe também uma linguagem para a nossa comunicação moderna, né? A gente trabalhou com... Como é que fala? Com uma produção muito rica. A gente foi na plantação, a gente abriu câmera literalmente, né? Então a gente não usou banco, a gente fez todas as gravações, a gente foi numa usina Fictor para gravar e passar ali o setor de infraestrutura. Então essa produção, ela foi muito rica também, né? O tipo de câmera que a gente usou, plano sequência, foi diferente. Então essa foi a campanha 1 e agora no segundo semestre a gente está com nova campanha no ar também, que traz uma sequência aí é um desdobramento desse todo o trabalho, tem um pouco de Fictor. Perfeito. Assim, primeiro eu amei a campanha e eu acho que nosso papel, né, assim, olhando para o marketing é conseguir traduzir coisas complexas em coisas simples que vão catch-on, né? Que vão pegar. Porque o que é simples você conta de uma forma mais fácil e aí você correga pra frente, né? Você vai querer compartilhar aquela história. Acho que esse é o nosso desafio como... Muito. Imagina eu e meu time quando a gente falou, como é que a gente explica esse universo? Esse universo que é esse grupo. Então, como que eu falo institucional, né, desse grupo? Como que eu conto o que é a Fictor? Desafiador. Super, mas a gente foi bem feliz, assim. Estão fazendo muito bem feito. E uma coisa interessante que eu vejo é, vocês têm serviço de B2B. Uhum. E quando a gente vê o desdobramento da campanha, ela acaba muitas vezes colocando como target o B2C. Tá. Como que você acha que tem que ter esse jogo de cintura, essa troca para conseguir conversar o B2B com o B2C? Porque no final do dia, atrás de todo tomador de decisão, tem uma pessoa. Perfeito. Eu vou até... Teve uma vez, eu li um comentário em uma das nossas publicações, eu fico olhando tudo, é neurótica, a gente fica, né? Fico olhando tudo. Um comentário de uma pessoa assim, eu não entendo por que essa empresa tá patrocinando o Palmeiras se ela é tão B2B. E eu vou...
quando eu li, eu falei, nossa, olha que interessante. Eu queria responder, ir lá e responder, mas não podia. Mas o B2B também são pessoas, né? A gente esquece disso. Perfeito, eu sempre falo isso. E eu, assim, eu acho tão importante, porque, claro, de novo, temos estratégias, mas eu acho que talvez quando a gente desce mais para produto, para ser um pouco mais objetiva. Perfeito. Talvez a gente descer para produto, que é o nosso objetivo ano que vem, começar e descer uma campanha mais trazendo aí atributos, né, do que a gente efetivamente faz e oferece como serviço e produto. Mas o B2B são pessoas. Então, no meu caminho ali de impacto do B2B, tem um palmeirense, vamos supor. Ou tem alguém que gosta de futebol e que vai falar, caramba, a Fictor, patrocinadora do Palmeiras, que interessante. Então, é B2B, tem a estratégia, mas são pessoas também ali. Então, quando eu tenho que trabalhar talvez uma estratégia de branding, eu não costumo olhar com tamanha separação, porque eu acho que no final são pessoas numa grande cadeia e a mensagem tem que ser única nesse momento. Concordo, e traz mais proximidade, né? É porque eu vejo, muitas vezes as pessoas vão olhar pra marca Fictor e falar, nossa, o que eu tenho em comum com ela? Mas aí no momento que você encontra um interesse que vocês têm em comum, fica muito mais simples de chegar até a pessoa, né? Você São pessoas. gosta de futebol? Eu também. Putz, vamos ser amigo? E acho que é isso que acontece com marca, né? Muito, muito. E é isso, o olhar, às vezes a gente coloca, o B2B. Tem gente trabalhando nesse B2B, gente. Não são máquinas, né? Eu tenho que falar com alguém. Eu tenho que comunicar. Então, para uma estratégia institucional, como eu falei, eu não separo muito. Eu acho que a comunicação ela tem que trazer impactar de uma forma mais unificada mesmo. Perfeito. E bom, a Fictor, ela atua em 3, né, que nem a gente falou, macros indústrias, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E eu vejo que muitas vezes no marketing, até uma coisa que eu adoro fazer é olhar para fora do Brasil para buscar referência. Claro. Mas ao mesmo tempo, o Brasil ele tem uma cultura muito única, né? Tipo, especial, diversas. O que você acha, assim, que são algumas características que uma empresa brasileira deveria ter para conseguir comunicar com o nosso público? Realmente, uma coisa que você falou é um fato, né? A gente tem uma peculiaridade que eu gosto muito, que é o povo, né? Acho que é um dos nossos maiores bens, é a nossa cultura, o nosso povo, a nossa característica, assim, cultural, né? Eu acho que a gente tem que aprender muito ainda sobre Brasil, sobre o nosso país, sobre as diversas culturas que existem aqui. Então, entender e se aprofundar de Brasil, uma empresa brasileira precisa entender e se aprofundar de Brasil para comunicar. Eu falo assim, né? A gente traz essa veia também, né? A gente, inclusive, colocou muito isso, que a gente entende de Brasil, que a gente quer fomentar os negócios pro Brasil, para um país melhor, para impulsionar negócios, né? Crescimento, trabalho. Quanto mais trabalho a gente tem, é só fruto, né? Então, eu acho que uma empresa brasileira tem que entender de Brasil. Perfeito. E acho que quando você pega lá fora, muitas vezes a comunicação, de repente, dos Estados Unidos vai ser uma única universal dos Estados Unidos como um todo. E aqui a gente tá falando que cada estado é diferente. Enfim, acho que tem muitas coisas, né, que a gente... É uma concha de retalhos, é muito diverso. Isso é lindo, isso é incrível pra gente que trabalha com comunicação, de se aprofundar nesse universo, né? Então, sim, e falando de Estados Unidos ou de qualquer outro país, de novo, é a cultura daquela região. É muito diferente da nossa cultura. Então, também, o que funciona pra gente aqui, talvez não funcione lá, e vice-versa. Mas quem tá aqui, uma empresa brasileira, tem que entender de Brasil. Tem que entender de Brasil, e você acredita que ela tem que ter estratégias diferentes para poder comunicar com diferentes Brasis dentro de um único Brasil? Não é? Depende. Aí eu acho que não tem muito... Talvez é uma forma minha de enxergar as coisas, de não ter muito uma definição
estratégica, a única correta. Então, depende. Eu acho que, de novo, se a gente quer, como a gente tinha como objetivo, explicar o grupo Fictor, eu não posso mudar essa comunicação. É uma única explicação, porque essa mensagem ela tem que ser certeira. E eu tenho que causar o mínimo de ruído possível. Então, se eu partir para uma estratégia muito personalizada, Perfeito. aqui vai estar lendo de um jeito, aqui vai estar lendo de outro. Eu preciso uma única mensagem, que essa mensagem seja compreendida por essas diferentes percepções. Então, nesse tipo de estratégia, eu acho que não cabe. Agora, vai se desdobrando, né? Vai Perfeito. afunilando, eu vou entendendo. Ao mesmo tempo que eu caminho entendendo o perfil do meu consumidor, eu também começo a desenvolver novos produtos e diversificar. E aí eu acho que a estratégia cabe sim a gente ir se aperfeiçoando em linguagem, em comunicação e talvez trazer algo mais regional, mais direcionado. Perfeito. Acho que hoje em dia a gente começa com um conceito grande, vai desdobrando e também pode vir ao contrário, né? Pode começar com micro inputs de pequenas comunidades que depois crie e forme um único. Não, você fala, eu penso assim, ó, a gente nem falou disso porque, por exemplo, a gente não tá fazendo, né, influenciador, né, estratégia de influencer. Quanto tempo demorou, né, a gente, quando veio o boom? Então, às vezes a gente acha que a gente tem que colocar a pessoa mais famosa para trabalhar com a minha marca. Talvez o impacto vai ser grande. Mas essa pessoa, ela fala com o meu público mesmo? Será? Um micro-influenciador, às vezes, é tão mais estratégico. Influente também, né? No dia a dia, é o resultado no hábito. direto. Né? Eu posso não ter um grande impacto, mas com certeza o resultado ele é mais rápido. Perfeito. E você acredita que tem espaço para influenciadoras e creator economy numa empresa como a Fictor, né? Muitas vezes as pessoas acham que... Super tem. Eu acho que, de novo, né? Tudo tem espaço para tudo. Conforme a gente traciona a estratégia e cria e entende com quem a gente quer falar. Então, por exemplo, se a gente olhar a parte, vamos falar em uma parte bem B2B, né? As comercializadoras de grãos. Por que não? Um influenciador bem micro, bem específico, mas que fala ali entre empresas e nesse nicho tão específico, pode funcionar super. Perfeito. E agora, finalizando esse bloco, assim, deixa um gostinho do que a gente pode esperar pra Fictor pro ano que vem. Ai, pro ano que vem, deixa eu vou contar uma coisa esse ano, né? Porque então pode contar um pouco. Eu vou contar a novidade, né? Então, dando sequência à campanha, a gente lançou a campanha agora, que é um desdobramento, vamos dizer assim, desse conceito. Então, a gente começa com todo o trabalho, tem um pouco de Fictor. Agora a gente comunica que todo o trabalho é transformado pela Fictor. Por quê? Justamente porque a gente quer trazer essa visão de força, de trabalho. Já que a gente está nos 3 principais setores, movimentando tudo isso, é nosso papel impulsionar bons resultados, transformar vidas. E aí, com essa nova campanha, né, a gente traz um conceito que é o efeito Fictor. Que é um conceito da força invisível, que a gente brinca, né? Que é aquela provocação. Você só acredita no que você vê? Então é melhor rever seus conceitos, sua crença. Muito Porque bom. por trás desse caminho todo tem algo ali transformando e fazendo acontecer. Essa campanha começou agora, a gente lançou agora dia 5 e junto com essa campanha um novo patrocínio. A Fictor é a investidora oficial do atletismo. É uma parceria junto com a CBAT, que também, né, um pilar aí, a gente, por exemplo, falando em branding, a gente entendendo que esporte era um pilar estratégico. Então, primeiro o técnico, o dado. Perfeito. A gente entendeu que o esporte era tático. Por afinidade do público com esse território. Por afinidade com esse território. E porque aí vem a criação. Olha o lado criativo da coisa, né? Na estratégia. Tá, eu tenho... Então, já está comprovado que funciona tecnicamente. O esporte. Que tipo de esporte tem afinidade aí sim com a minha marca, com os valores da Fictor? Que tipo de esporte, e dentro desse esporte, qual time? Por exemplo, aí falando do futebol, por que escolhemos o Palmeiras?
Porque tem sinergia com a Fictor. É referência de gestão. A Fictor fala de gestão. É referência de trabalho, de resultado, né? É um clube que dá resultado. A gente fala de resultado. É um clube que tem tá apostando muito, né, em tecnologia para melhorar os resultados e as performances dos jogadores, e esse cuidado nessa reviravolta que eles tiveram com a base. Isso é muito Fictor. Então, quando a gente olha o atletismo, a mesma coisa. Que esporte que representa tamanha tradição como o atletismo? É um esporte que é diverso, né? Eu falo assim, ele é quase que popular, se a gente parar para pensar, porque, como fala o presidente da CBAT, o Vlamir Campos, você só precisa de um tênis para praticar o atletismo. Democrático. É democrático. Democracia, resultado. Nossa, o atletismo é você com você mesmo, brigando por 1 segundo, por 1 centímetro na altura. Então, é muito Fictor. A gente correlaciona também essa sinergia de missão, de visão, de valores. Então, de novidade esse ano, temos aí a sequência da campanha, falando do efeito Fictor, o patrocínio. E para o ano que vem, uma coisa que eu tenho certeza que vai ser fundamental e tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é o olhar do resultado, e resultado efetivo, né? O quanto eu trouxe, o quanto a gente trouxe de impacto, de venda, de cliente, enfim. Olhar para tudo que a gente fez esse ano, analisar tudo isso, muito bem analisado, para entender a estratégia do ano que vem, como a gente vai atuar, mas já pensando em descer, como eu falei um pouquinho agora. Falamos muito desse institucional, fizemos um branding, né? Mudamos a nossa marca também, a gente nem falou disso, mas a gente fez todo um rebranding da marca Fictor. Isso foi muito importante também. A gente fez todo um novo trabalho de plataforma de marca. Então, o time de marketing construiu a missão, a visão, os valores, o arquétipo da Fictor, o tom de voz para uma comunicação. É pegar tudo isso para o ano que vem, entender esses dados para sermos mais assertivos ainda, e aí eu acho que descer um pouquinho para os serviços efetivamente, para produto. O time comercial está desesperado pedindo, e tá certo. Certíssimo. Né? A gente precisa agora mostrar o que é na prática, né? Então vai ficar na curiosidade para o ano que vem. Tem que tune in para poder ver. Mas acho que o que eu achei mais legal muitas vezes a gente pega uma marca que é técnica e fala, nossa, como que eu vou fazer ela ser humana? E você botou as pessoas justamente, né, por trás do técnico, tem muito operacional ali que tá rolando. E aí vocês pegaram essas pessoas e colocaram um destaque para ser a campanha e tornar ela humana. Acho que baita sacada, e não só sacada, mas de fato tem um impacto positivo, né? Tem um porquê da marca tá fazendo isso. Tem. Que eu acredito muito que é um grande diferencial cada vez mais. Eu vou até complementar, que aí a gente pode ir muito além, que é até legal, acho que numa visão como diretora, né, de marketing, comunicação, o olhar que a gente tem que ter. Na minha função hoje, tem todo o dia a dia de marketing e comunicação, mas eu me relaciono com os meus pares de outras áreas, né? Então, eu preciso falar de cultura, por exemplo. Muita gente desassocia o marketing à construção de cultura da empresa. Que absurdo. Tudo começa dentro e depois vai pra fora. E a gente estudou para construir missão, visão e valores. A gente estudou para isso, para definir o tom de voz da marca. E se a marca tem um tom de voz, como que meu público interno, os meus colaboradores não vão seguir esse tom de voz? Então, uma coisa está ligada à outra. E o conceito do efeito Fictor, ele surge justamente para que eu possa falar com o meu colaborador e com o consumidor final numa mesma linguagem. Então, é mostrar a cultura Fictor de ponta a ponta. Então, quando a gente fala que é o efeito Fictor, é a força invisível, é o trabalho das pessoas que estão por trás de tudo que a gente faz. E aí essa sacada
foi muito especial pra gente, porque de uma vez só também a gente trabalhou uma comunicação interna, construiu essa cultura e estamos num trabalho, né, de construção, time de marketing, junto com o time de qualidade, com o time RH, muito fundamental. Então, estamos também todo esse momento de estruturação da cultura, aí puxando esse conceito do efeito Fictor. Então, é muito legal mesmo. É legal que você falou que é a construção, né? Que hoje, no final do ano, vocês vão pegar e ver o resultado do último ano inteiro, né? Porque muitas vezes a gente espera que eles sejam imediatos. E eles não que a são. gente não reportou, né? Você imagina, né, Claro. Ju? Não, assim, você vai. É aquilo, de novo, como a gente trabalha com dados, então reportar. E o digital permite isso. Até hoje, o offline evoluiu muito também nas mensurações. Mas a gente foi reportando, né? Mas é muito isso que você falou, assim. A gente agora que a gente teve esse ano 2 grandes campanhas, é nossa quase que obrigação entender aonde a gente chegou com isso, né? E trabalhar melhor. Perfeito. Aprimorar o nosso trabalho. E como que você entende isso? BrandLift, tem algum que pesquisa? A gente coloca pesquisa, sim, a gente roda BrandLift, a gente roda pesquisa, eu esqueci agora o nome, depois eu passo para você, mas a gente trabalha, toda a campanha a gente roda com pesquisa, sim, e muito para entender esses KPIs que eu falo que é o topo do funil, vamos falar assim. Termômetro ali. Né? Então essa questão principalmente da menção à marca, do volume de pesquisa da marca, dentro dessas menções, né? Não adianta também a quantidade se não tem qualidade. Então a gente roda a pesquisa também com relação vamos dizer assim, as menções nas redes sociais, isso também a gente acompanha muito. É fundamental, né? De novo, eu estou em grandes setores, é muito complexo. Então, a gente também mensura isso, né? As menções, a qualidade das menções, eu acho que isso é bem legal também de trazer aqui. Mas basicamente isso, muita pesquisa sempre. A gente não sobe campanha sem rodar. É o brand tracking, é que agora eu esqueci a ferramenta, mas a gente roda sim pesquisa de mensuração da minha marca. Perfeito. Bom, Dé, chegando aqui no fim, infelizmente, a gente tem uma pergunta que a gente pergunta para todos os convidados. Tá bom. Que é, qual é o seu slogan pessoal, que é no clima do slogan? Eu nunca... Gente, eu não tinha parado para pensar um slogan ainda. Olha, gostei. Eu acho que... Eu não sei se eu tenho um slogan, mas eu tenho talvez... Mantra, algo que você acredita. Eu tenho algo que eu acho que pode ser simples, mas importante. Que e eu falei isso em outro bate-papo que eu tive, que é: vamos fomentar o interesse. Então, eu não vou trazer um slogan, vou trazer uma mensagem, vamos dizer assim. E aí, quando eu falo interesse, eu acho que, de novo, de 2 formas. Quanto mais interesse a gente tem, a gente se dedica, a gente aprende, a gente consome informação. Então, eu preciso ter interesse para aprender mais. E outra coisa que eu acho que essa palavra... Porque eu acho que é uma palavra, para mim, ela é tão poderosa e eu gosto de trazer isso. E quanto mais interesse a gente tem... Então, se eu estou aqui, Ju, realmente te ouvindo, eu preciso ter interesse no que você está falando para te escutar. E muitas vezes falar menos e escutar mais, que é o mais estratégico, eu acho, assim. Quanto mais a gente vai evoluindo, mais a gente aprende isso. Então, ser interessado, termos interesse no próximo, num projeto, no que estamos fazendo, ampliar o nosso interesse em tudo e por todos. Eu acho que isso é importante. Gostei muito. Não foi um slogan, mas entreguei uma mensagem. Entregou super. E bom, para finalizar, a nossa última dinâmica que a gente tem por aqui, a gente sempre pede pro último convidado deixar uma pergunta pro próximo. Legal. E aí você responde uma que deixaram. Tá bom. Então, aqui tem algumas. Pode pegar uma. E aí... Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Que medo. Qual a principal métrica que você valoriza? Eu vou desconstruir essa pergunta.
Vai nessa. Ai, que o desconstruir é ótimo. Eu vou desconstruir, porque a principal métrica que eu valorizo, não existe uma única métrica. Eu acho que resume o nosso papo muito, Ju. Não valorizo uma única métrica. Valorizo o conhecimento e o entendimento de todas as métricas para que a gente possa aplicar da melhor forma. Perfeito. E eu deixo uma pergunta, eu? E aí você deixa uma pergunta Vou escrever? aqui. Isso. Tá bom. Adorei. Bom, mas antes de você escrever aqui, a gente pode ir escrevendo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Aprendi muito e com certeza todo mundo que está escutando a gente também vai. Ai, Ju, eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês no Slogan e obrigada pela oportunidade.